Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Mãe Marcela. Eu disse para não me rotularem, né? Mas eu mudei de ideia. Podem me chamar de Mãe Marcela, é porque eu gosto. Eu descobri que eu gosto de ser chamada de Mãe Marcela. Parou? Ok. Dando continuidade ao nosso procedimento, ao nosso processo de aprofundar e despertar o seu sentimento para que você possa sentir mais amor, alegria e no seu ser se sentir suficiente e completo e inteiro com você mesmo. Gente, antes de mais nada, eu fiquei uns dias sem postar porque eu entrei no modo introspecção. Comecei a questionar, sabendo, perguntando se eu realmente queria fazer isso. Eu entrei no modo que, assim, eu comecei a pensar: "Gente, eu realmente tô querendo fazer isso, vim aqui postar, gravar conteúdos para mim postar, me expor de tal maneira, dessa forma, eu realmente quero fazer isso ou eu estou entediada?". Aí eu comecei a me questionar, me perguntando, aí uma pergunta leva a outra, que aí a gente já não para mais, e aí começa um caminhão, né, e por aí só vai ladeira abaixo, que a gente vai mergulhando, daqui a pouco você entra para dentro de casa, já não sai mais. Fica naquele modo, assim, no modo eremita, né, que você entrou no modo eremita, começa a se questionar, começa a perguntar, aí eu fico assim: "E esse barulho? Foi aqui no meu telefone?". Enfim, aí eu começo a ficar assim perguntando: "Será que eu realmente estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero? Por que que eu estou fazendo isso?". Aí que começou a perguntar, aí tal, sei que lá. Aí eu resolvi querer fazer isso, tá vindo aqui, né, falar, conversar com vocês, mostrar coisas que funcionam e que pode dar resultado para vocês, para que vocês possam melhorar, soltar, desapegar, para que vocês possam ter uma caminhada, uma jornada, assim, mais leve, mais fácil, né, vamos dizer assim. Não é fácil, mas pode ser fácil, né. Aí o que acontece é que eu resolvi querer fazer uma coisa, e aí quando a gente resolve fazer uma coisa, daqui a pouco a gente resolve fazer outra coisa, daqui a pouco resolve fazer um monte de coisa, e aí eu tô cheia de coisa para me fazer tudo de uma vez, né, porque eu não consigo focar só em uma coisa, eu tenho que focar aqui, focar ali. Eu leio 10 páginas de um livro aqui, 20 páginas de um livro ali, e daqui a pouco eu tô querendo aprender a tocar piano, daqui a pouco eu tô fazendo caminhada, daqui a pouco é tudo num dia só, e fazendo um monte de coisa num dia só. Então eu só funciono assim. Se eu for fazer uma coisa só de cada vez, não vai dar certo, não vai progredir. Aí eu comecei a me questionar, falando assim: "Gente, realmente eu quero fazer isso?". Aí eu comecei assim: "Será que eu tô me resistindo? Será que eu tô tendo resistência pra fazer isso? O que que pega a eu não querer continuar?". Eu comecei agora, gente, então vamos lá, né. Aí pronto, pá, vem, eu fiquei em silêncio, e aí a resposta veio. A resposta veio, então eu tô aqui, né, tô dando continuidade nisso. Hoje eu vou falar bem pouquinho, né, eu entrei pra dentro de casa, quando a gente entra pra dentro de casa, a gente não quer sair, a gente não sai. A gente tá tão confortável naquela zona de conforto, que quando a gente fala assim: "Ai, quando eu entrar na zona de conforto eu não vou sair dela de jeito nenhum", é dessa maneira que acontece. Quando a gente entra dentro de casa, a gente não quer sair. Aí quando eu entro para dentro e começo a mergulhar, e vou mergulhando, é tanta introspecção que eu quase desapareço desse planeta. Quase, quase, quase mesmo. Porque aí eu vou tal, aí daqui a pouco parece que ninguém mais sabe da Marcela, a Marcela desapareceu. Aí eu volto para a realidade, traga minha consciência de volta, firma aqui, vamos fazer um aterramento para poder me manter aqui neste planeta, porque eu tô gostando de ficar aqui. Tô gostando, eu quero mais umas encarnaçõezinhas para me poder curtir mais a minha evolução. Eu sei que determinado grau de evolução que você chega, você não tem sentido estar aqui, né, mas a gente tá aqui
cada um ajudando um ao outro e por aí vamos chegar longe. Agora, numa outra questão que você precisa quando você olha para dentro, muito para dentro, você precisa ter um pezinho no chão para se equilibrar e não viver muito do lado de dentro, que meu amor, a vida também do lado de fora precisa se organizar. É isso. Hoje eu queria trazer para vocês uma coisa que me ajudou muito a mergulhar nas minhas emoções e a descobrir traumas, bloqueios, a descobrir o meu paradigma vigente. Essa é uma coisa muito importante que todo ser deve fazer, porque você precisa investigar a si mesmo. Você não precisa ser um cientista e ter um laboratório. O seu próprio corpo, você mesmo já é um laboratório. Então você não precisa de N livros, fazer N coisas para poder descobrir qual é o caminho mais fácil que você deve seguir. Você tá aqui, ó, você mesma, a sua própria consciência, sua própria mente, o seu próprio corpo serve como um veículo e você tem um espelho. Se você não sabe olhar no espelho, você pode olhar para mim, querido. E aí, quando você for me julgar ou me criticar, na verdade você está criticando e julgando a si mesmo. Enfim, porque somos nós. Já viu essa frase? Eu vou dar uma recomendação de um livro para poder tirar essa crença de você da separação, que é um livro super importante, que você deve ler ele várias vezes. Não só uma, porque uma vez não é o suficiente para você ler ele e entender o que ele fala. Que na verdade é o livro do Amit Goswami, O Universo Autoconsciente. Esse livro é maravilhoso. Que quando você lê, relê e relê e você entende, se você entender de primeira, ótimo, maravilha, porque eu precisei de algumas vezes para poder ler ele. E quando você entender e chegar à conclusão que não existe separação e que tudo é unido e ligado, conforme o seu grau de frequência, meu amor, você para de olhar para o outro e achar que o outro é o outro e você é você, tá bom? Tudo aqui é uma conexão, um caminho de mão dupla, uma via que liga a outra, aí você pega aqui, daqui a pouco já solta ali e por aí já vai indo. Agora, para você identificar o seu sistema de crença, você precisa olhar para si mesmo ao invés de querer ficar olhando para o outro. Mas voltando aqui ao assunto, e você investiga o seu sistema de crença, que aí quando você vai olhar para dentro, né, você vai pegar um laboratório, a gente vai fazer assim, a seguinte situação que eu quero que vocês façam, que você pega, vamos olhar para você, a sua vida hoje, como tá a sua vida hoje? Tem algo na sua vida que você deseja mudar? Algo que você gostaria de melhorar? Algo que você gostaria de ter, né? Vamos supor assim, porque o ser humano é um pouco materialista, né? Eles olham muito para status e aí eles querem rios de ouros, né? Vamos falar assim. Então, para saber o que você quer, primeiro você precisa saber quem você é, né? E o que você quer. O que você quer, o que você tem, e o que você pode, o que você faz. E aí você começa a olhar para dentro e aí você começa a se questionar, né? Quando você começa a se questionar, uma coisa leva a outra, e aí você vai, com determinado tempo e paciência, você vai chegar aonde você precisa chegar. Para você percorrer o caminho, você precisa se tornar um caminho, né? O caminho logo se abre e logo ele aparece na sua frente quando você se torna um. Agora, quando você se questiona para poder descobrir a crença dominante na sua vida, que está dirigindo a sua vida, que está lá no seu subconsciente, no seu inconsciente, que pode, às vezes, vir no seu DNA, que vem de gerações e gerações, a sua família, né? Aí é tudo assim, uma bola de neve, que você precisa furar para sair dela. Porque você precisa entender que você está repetindo um padrão, ou você está sendo você realmente, você está fazendo o que você realmente tem que fazer, você está sendo quem você realmente é, ou você tem uma toneladas de máscara que você está vestindo para poder falar, forçar, fingir algo que você não é, ou
você simplesmente pode fazer algo que, tipo assim, que te traga uma realização por dentro, que quando você olha e vê assim: "Ah, daqui a 5 anos", tem sempre essa do fulano, do ser humano, ele tá sempre no futuro, ele tá sempre pensando no futuro, "O que que eu quero daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 5 anos?", mas ele não se pergunta e olha há 5 anos atrás onde eu estava e onde eu tô hoje. Né, porque as pessoas tá sempre ansiosa querendo saber: "Ah, e o amanhã? Isso e aquilo lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo". Por que que hoje não? O presente é agora, você tem o agora, o determinado agora, né. Amanhã vai ser só mais um dia, que o amanhã só foi inventado para falar que é o hoje que é o importante é o hoje. E quando você descobrir a sua crença dominante que está dominando a sua vida e você entender e perceber ela, quando você traz para a sua consciência, eu acho que eu já falei isso, quando você traz para a sua consciência, ela começa a se dissolver. Aí ela começa a se desfazer, e aí você consegue reprogramar o seu cérebro e colocar uma outra crença positiva que ela seja fixa na sua mente. E aí a sua vida começa a ser modificada. E aí do lado de fora começa a se organizar também junto com do lado de dentro, no seu interior, as coisas vai se organizando, porque primeiro você precisa fazer uma faxina dentro, limpar tudo que precisa ser limpo, tirar todas as crenças, tudo aquilo que esteja atrapalhando e te bloqueando para prosperar na sua vida. Agora, quando você entender que a sua crença tá moldando você hoje aqui. Também tem muita coisa, nossa, quando você vai investigar sobre isso e descobrir que você tem traumas, bloqueios, nossa, vai demorar um tempinho, né. Mas paciência, o remédio melhor para você aprender é paciência, tá. Aprenda paciência, que tudo tem seu tempo para acontecer. Eu estava no mesmo lugar. Há 5 anos atrás eu estava aqui. Então o que que eu mudei? Então, o que que eu mudei na minha vida, se há 5 anos atrás eu estava aqui no determinado lugar que eu estou? Caramba, eu não mudei nada, nada do lado de fora mudou. Ah, então tem algo errado com você, não é com o esforço que você está fazendo do lado de fora, mas é dentro, o que você está impedindo de ver, de entender, perceber, para que as coisas do lado de fora acompanhem seu estado interno, certo? E aí, quando você mergulhar mais um pouquinho e começar a perceber assim, mas espera, vamos ter que voltar lá na infância, porque você foi moldado durante muitos anos, né? Então, dependendo da idade que você tem hoje, vai levar um X tempinho. Mas paciência, logo se diz, o remédio para tudo é paciência. Solta tudo isso e olha, e bora viver tranquilo, leve e feliz. Tudo vai acontecer no determinado tempo. Basta ter paciência de Jó, querido. É, muita paciência. Olhou para essa situação, aí começa a mergulhar mais um pouquinho. Tá bom, quando eu era criança, o que que eu gostaria de fazer hoje? Se eu voltasse lá na minha infância, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, que é nessa faixa etária, você já sabe, quando você é criança, você já manuseia, já faz algo que você gosta com facilidade, né, algo que você, o seu próprio ser veio aqui se expressar. Algo que você realmente sabe fazer, que com o tempo você vai melhorar e também com a sua jornada de vida que você tem hoje, você tem um X de experiência que pode também agregar nisso tudo. Agora, voltando lá atrás, na sua faixa etária de idade, quando você era criança, aí você descobre se os seus medos hoje são seus ou se toda dor que você tem hoje, que você está carregando hoje, é sua, ou você está trazendo uma bagagem da sua família, que às vezes o seu pai ou a sua mãe transferiu para você um sentimento que você hoje sente e segura, né. Hoje você segura um sentimento, tá em uma raiz aí podre dentro de você,
e você segura com todas as forças que você tem um sentimento que não é seu, porque nenhum sentimento precisa ficar preso em você, tanto bom quanto ruim, sentimento positivo e negativo, eles precisam passar por você, porque você é um canal que ele passa e vai embora, você precisa deixar fluir. Se eu tô feliz, ótimo, eu preciso me sentir feliz e deixar a felicidade irradiar sobre mim e deixar ela embora. Agora, quando você olha mais para trás, e aí você vai vendo, você vai mergulhando, e você vai entendendo sobre: "Espera, então essa dor que eu senti, ela não é minha. Eu tô carregando isso comigo. Então é seguro e permitido soltar. Eu posso soltar essa crença de família, de geração". Aí você começa a observar um padrão. Para você identificar um padrão, isso é muito fácil, que você olha para o seu comportamento hoje, como você reage à sua ação em determinada situação, em como você resolve os seus problemas, como você lida com as pessoas, como você interage com as pessoas, o que você faz hoje, você faz com amor, o que você faz hoje, você faz empenhado em quê? Qual é o sentimento que você carrega hoje, quando você vai trabalhar, se você cumprimenta as pessoas. Isso é uma lista muito longa que você precisa fazer. Olha, que eu já falei para vocês comprarem um caderno, que sim, é necessário vocês escreverem, porque quando você tem consciência e tira fora e começa a escrever, você começa a soltar um pouquinho de cada vez essas antimatérias que você grudou no seu corpo mental, emocional e espiritual, nos seus corpos, né, vamos dizer assim. Mergulhando nisso tudo, você vai identificar o padrão. Vamos supor que seu pai é X maneira. Seu pai não demonstrou É, um uma proteção tão grande assim quanto você gostaria. Não esteve ali presente, não esteve ali para te ajudar, te proteger quando você era criança e você cresceu sem pai, né. Só tô dando um exemplo. E aí então hoje você é um adulto como? Hoje você é um adulto como? Vamos olhar lá para o seu pai, se você não teve pai, como que você é um adulto hoje, né. Você tá sempre na autodefensiva, se autoprotegendo, se defendendo de tudo e mais um pouco. Você fica assim, vamos dizer que me fugiu uma palavra aqui agora que eu queria expressar, falar sobre ela, mas ela me fugiu. Aí quando você cresce sem um pai, você começa a ter umas crença, né, umas crença limitante muito a gás dentro de você. E também se você teve pai presente, dependendo até quando ele esteve presente na sua vida, dá um exemplo que você estava andando de bicicleta, e aí você cai, e você cai. E o seu pai vai correndo ao seu encontro e ele te levanta. Quando ele te levanta, ele sente ali uma dor, porque essa dor já foi passada para ele, né? Essa dor já foi passada para ele. E aí ele sente, e ele vai e te pega com uma dor ali assim: "Meu filho, não anda mais de bicicleta que você vai cair". Ele transfere aquela dor para você. E aí o que acontece? Você não anda mais de bicicleta, porque você liga a bicicleta a uma dor. Aí eu olho para aquela bicicleta, eu sinto dor, porque eu caí, então eu memorizei que quando eu caí e meu pai veio ao meu encontro, ele veio me proteger, eu caí de bicicleta, eu senti a dor porque ela foi transferida para mim, então eu senti a dor, então eu não ando mais de bicicleta, sendo que eu gostava de andar de bicicleta. Vocês estão entendendo o raciocínio aqui? Eu estou tentando desenhar de uma determinada forma para que vocês possam entender sobre vocês mesmos. Você começa a observar o seu padrão de comportamento. Observa hoje como você é um ser. Se você é um ser maravilhoso, ótimo, e as coisas estão fluindo na sua vida, meu querido, não mexe em nada, tá bom? Continue trabalhando para que as coisas continuem melhorando, né? Agora, se a sua vida não tá mudando e não tá andando para frente, tem algo errado com você, né? Não é o sistema, não é o governo, não é a política, não é nada do outro que esteja impedindo você de melhorar a sua vida. É você mesmo que está segurando internamente toda a dor que você vem carregando, todo o trauma, todo o bloqueio, tudo que você vem carregando durante um longo tempo.
que está impedindo você de caminhar para frente. Não é o outro, é você mesmo. Isso. Observando a si mesmo, ao invés de observar o outro, julgando o outro, você começa a notar: "Espera, mas eu também sou assim". É como você ter uma mãe narcisista, e aí você começa a olhar para ela e falar: "Ela é narcisista, mas eu também tenho um pouquinho de narcisismo, porque eu fui criada por ela". Então eu também tenho isso, eu também sou assim, um pouquinho, né, um pouco semelhante, porque semelhante atrai semelhante, a gente atrai aquilo que a gente é de fato, não é o que a gente gostaria. Pensar sobre você, né, o que você está atraindo é aquilo que você está depositando no mundo e aquilo que você está dando, né, como a sua frequência está emanando, então você está recebendo de volta. Mandou, bate e leva. Quando você olha para tudo isso no seu padrão de comportamento, você começa a identificar o seu padrão, e aí você olha lá na sua infância, como que foi na escola, como que foi o tratamento dentro de casa, o que você ouvia dentro de casa. E aí quando você observa hoje os seus pais, como eles se relacionam, como os relacionamentos deles são, como eles se relacionam com você, com os pais deles, né, como seu pai ou sua mãe se relacionam com o pai e a mãe, e aí você vai identificar que ou você está sendo uma pessoa melhor, ou você está sendo você mesmo, você está trilhando o seu próprio caminho, ou você só está repetindo um padrão dos seus pais, e está sendo uma cópia exata deles. Você não está vivendo a sua vida como você gostaria de viver, porque você está sendo uma cópia, né, uma mini versão, vamos dizer assim, um projeto dos seus pais, uma projeção. Tá vivendo, ou tá prolongando a vida dos seus pais na Terra, né, que se seus pais por um e aí você também tá sendo, né, vamos então, o exercício que hoje eu recomendo para você começar a refrescar a sua memória e começar a trazer à tona todo tipo de bloqueio que você: "Ah, eu não quero olhar para isso agora". É preciso olhar, pra senão quando você vai olhar para isso? Você precisa olhar para isso agora, certo? Então, para você identificar o padrão, aí começa a observar como são as mulheres na minha família, porque você não vai olhar só um parâmetro, você não vai olhar só em relação a dinheiro, "Ah, vamos ver como a minha família lida com dinheiro, vamos ver como é que a minha família lida com relacionamento". Vamos ver como é que a minha família lida com pessoas, vamos ver como que a minha família lida com o trabalho. Aí você vai entender todo o seu comportamento hoje. Você vai ver se você está carregando no seu DNA, né, assim, crenças herdadas, que são as crenças são suas ou são transferidas. E aí você começa a entender aquele sentimento, assim, você começa a sentir, começa a vir assim um pouquinho à tona, né? Eles são os resquícios assim, ó, que vai surgindo de sentimento. E eles começam a vir à tona, porque você está dando lugar para eles vir. Aí você começa a entender. Você reprimiu todo o amor que você deveria hoje estar sentindo, você reprimiu por causa de tudo que foi ensinado para você. Mas a gente pode tirar isso e transformar você num ser incrível e maravilhoso. Tudo depende de você, não depende de mim, depende de você aceitar as coisas como elas são e fazer acontecer para as coisas melhorar. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês sobre hoje. Acho que deu para entender, né? Se não deu, você assiste esse vídeo mais uma vez para que você consiga acompanhar o meu raciocínio e entender sobre o que eu estou falando. E aí eu vou ter que comprar um quadro e começar a desenhar um pauzinho, 2 pauzinhos, para ver se você consegue entender, né? Isso aqui é muito importante, porque você é o autor, você é o protagonista da sua própria vida. Você vai dar o poder da sua vida para outro ser comandar? Você vai viver a sua vida conforme outra pessoa deseja? Você vai viver agradando o outro até quando? Até quando você vai deixar de ser quem você é, só porque fulano não gosta de tal maneira sua, de tal atitude, de tal comportamento, de tal jeito seu de ser? Aí você começa a reprimir, 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 reprimir pra agradar o outro. Pô, o outro é quem? O outro é quem? O outro se conhece, o outro sabe quem ele é.
Às vezes o que você está sendo está incomodando tanto o fulano, porque ele não é capaz de ser o que você é. E aí ele não quer deixar você ser você. Então vamos parar com isso e começar a olhar para dentro, olhar para si mesmo e ver que você é um ser maravilhoso. Só precisa tirar e encontrar a sua crença dominante na sua vida quando você começa a mexer em uma, vai vir à tona as outras. E aí fica mais fácil quando você traz para a consciência, começa a entender, a perceber. Então eu venho carregando uma geração de mulheres submissa, né, vamos por assim. E aí você vai entendendo no seu DNA um padrão de comportamento e fica muito mais fácil de eliminar da sua vida. Sim, gente, é recomendável vocês terem um caderno, mas para que eu tenho que ter um caderno? Porque você vai começar a escrever a sua história, a sua própria vida. E nisso que você vai começar, do primeiro capítulo, a escrever a sua história. Você escreve lá. Ai, gente, você escreve lá. Nossa, no primeiro dia que você querido diário, vamos dizer assim, como você começa a escrever, querido diário, hoje eu, fulano de tal, você escreve seu nome, com poucos anos de idade, escreve a sua idade hoje. Vou dar uma volta na minha infância. E aí, tal, começa a escrever. Como se fosse aquela criança sua que precisa de atenção, porque a sua criança interior dentro de você, ela precisa de atenção e precisa que você seja o adulto responsável e cuide daquela criança que os adultos não cuidaram, né. Que hoje você dá para aquela criança o que os outros adultos, que são seus pais, não deram para essa criança. Então, hoje é sua responsabilidade fazer você feliz, se sentir feliz. Então você vai precisar recordar, assim, quando você começar a escrever sobre a sua vida, lá começa numa idade que você consiga lembrar. Vamos supor que com 8 anos de idade você se lembra: "Ah, eu tenho uma memória do meu pai me dando comida na boca", aí você começa a lembrar, aí você vai começar a escrever e tal, tal, tal. Eu olhava tal, eu ia para a escola cedo, me arrumava todos os dias e tal. Começa a escrever tudo sobre a sua vida. Aí você vai escrevendo, daí você vai escrevendo, porque não para. Quando você começar uma página, não vai parar. Não para, meu amor. É frente e verso, ó. Aí você vai começar a escrever sobre você mesmo. Isso é importante porque vai te ajudar a ter uma noção na sua memória e refrescar a sua lembrança. Quando você começar a primeira linha, as outras logo vêm. E é tudo isso, meu amor. E é isso, gente, o que eu queria trazer para vocês, que a sua história é linda, incrível. Tudo que aconteceu, às vezes estava destinado para acontecer. E você pode estar hoje aqui vivendo um ser incrível e maravilhoso para poder quebrar toda uma geração, para quebrar um padrão de linhagem sua que tem sido vivenciado ao longo de muitos milênios de anos. E você pode estar hoje sendo o responsável por mudar essa situação, de fazer melhoria, ser o revolucionário, né? Vamos dizer assim. Mudar tudo isso, mas depende de você. A atitude começa com você tomando a decisão de querer ser uma pessoa melhor. Não vou melhorar por causa que o outro está me pedindo, não vou melhorar para agradar ninguém, eu vou melhorar por você. É isso que você tem que pensar, melhorar por mim. Eu quero ser uma pessoa melhor por mim. Então, meu amor, fique comigo que no próximo vídeo a gente dá continuidade sobre isso, porque eu tenho que trazer uns exercícios também. Mas isso aqui sobre escrever sobre você mesmo, todos os dias você pode fazer uma página, uma folha, né? Quando você começar a escrever, ao invés de você ficar por aí na internet assistindo um vídeo atrás do outro, perdendo tempo, né, cuidando da vida do outro, vasculhando a vida do outro, você pode estar vasculhando a sua vida, entendendo mais sobre você, descobrindo, percebendo mais sobre você do que do outro, né? O outro perde o interesse e a importância quando você começa a olhar para você e ver que você é uma caixinha de surpresa.
Você vai ficar surpreso e chocado com o que você descobre não, descobre não, porque sempre teve aí, quando você entender sobre você mesmo. Então, meus amores, é isso que eu gostaria de falar e compartilhar com vocês neste vídeo, porque no próximo vídeo a gente prolonga mais um pouquinho e a gente dá continuidade nessa jornada incrível que será entre nós, tá bom? Um, um beijinhos e aguardo vocês no próximo vídeo.